Chegou a vez do Galo, é claro, retrospectiva do Galão da Massa. E o convidado também é para lá de especial. Para falar desse ano de título épico da superação do Galo, não poderia ser outra pessoa, senão o grande Wilson Sideral, o cantor que sempre dá aquela canja cantando o hino do Galo, bateu um papo com o nosso repórter, o nosso galã, Luciano Dias, em um ponto turístico da capital mineira. Fala, Luciano. Extremamente fácil pra você, eu e todo mundo cantar junto. Wilson Sideral, cantor, compositor, mais um apaixonado pelo Atlético e sabe que, ao contrário da música, não foi nada fácil as conquistas recentes do Galo. Os títulos da Libertadores, da Recopa e da Copa do Brasil aconteceram depois de jogos emocionantes. Pro Galo nada é fácil, né? E a torcida sabe bem disso. Inclusive já virou até jargão, né? E Galo, por que tem que ser assim, né? Tão complicado e tal. Mas a música é a antítese, né? Nós, nos últimos anos, a gente tem tido dias felizes, né? Sideral é de uma geração que acompanhou uma verdadeira seleção com a camisa do Atlético. Reinaldo, Éder, Cerezo, Luizinho. Craques que fizeram o cantor não seguir a vontade do pai cruzeirense. Mas tudo na moral. Na moral, só na moral, não pare. Vamos que vamos, né? Na moral, só na moral. Um atleticano com pai cruzeirense. Como assim? Como seu pai ficou nessa situação? Acho que acontece em muitas famílias, né, cara? Lá em casa é engraçado. Nosso pai é o único cruzeirense e os filhos todos atleticanos. Eu, o Flauzino, o Landau e a Letícia, que é a caçula, tudo Galo. E o nosso pai cruzeirense aí em dia de jogo, nos últimos tempos ele tem sofrido. Porque acaba o jogo, a gente manda mensaginha pra ele: "Ei, seu time não tá legal". O amor pelo Atlético está marcado no corpo. Fez Sideral virar escritor. No livro Meu Pequeno Atleticano, ele conta a emoção do seu filho Igor ao assistir um jogo do Galo no Mineirão. Esse livro foi muito especial. É a primeira vez que eu escrevi um livro, né? Dizem que um homem, né, para se tornar homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e tal. E agora eu tenho o prazer de dizer que eu já tenho um livro. Eu conto a história de quando eu levei pela primeira vez ele no Mineirão. Na época do antigo Mineirão ainda, com direito a tropeirão e contando todas as passagens. Em 2006, outro momento emocionante. No jogo em que o Atlético voltou à elite do futebol brasileiro, Sideral cantou para mais de 70 mil torcedores no Mineirão. Esse dia, para mim, eu acho que de todos foi o mais emocionante, porque, imagina, cara, eu, além de torcedor apaixonado, descendo de helicóptero no Mineirão, junto com a Beth Carvalho, com o Galão, né? E desci já do helicóptero com a guitarra na mão, fazendo um hino na guitarra. Da guitarra, bicho, aí o Mineirão com mais de 70 mil pessoas ovacionando, foi uma loucura, cara. E depois eu fiz um show cantando minhas músicas, né? E um dos momentos marcantes para o Wilson Sideral foi quando ele recebeu o Galo de Prata. Para você, como atleticano, um orgulho muito grande. Cara, sem dúvida, receber essa honraria do clube, que é a maior dela, né? A maior das honrarias do Galo. Receber esse Galo de Prata, que fica inclusive num lugar especial lá na minha casa, no meu estúdio. Coloquei ele na estante lá, no lugar mais alto. E junto com pessoas como a Cássia Eller, que era outra torcedora maravilhosa, o Milton Neves, grande Milton Neves, torcedor do Galo mais lindo do mundo, né? E o Ronaldinho Gaúcho, imagina. E eu tenho um desse lá em casa, para mim é um orgulho danado. E eu me lembro da ocasião, foi no Independência, e a torcida do Galo cantando assim: "Doutor, eu não me engano, o Sideral é atleticano". Música, futebol, Atlético.
Uma combinação perfeita para a Sideral. Futebol é uma paixão nacional, inclusive alguns artistas que têm uma ligação, e aqui em Minas tem muito, né? A galera do Skank, por exemplo, é uma prova disso. É uma partida de futebol, um hino, né? Um clássico, um videoclipe gravado no Mineirão, Jorge Benjor cantando as suas canções. Eu também tenho uma canção que fala um pouquinho de futebol, que era Baby, é 0-0, o jogo só vai começar. Baby, é 0-0, oh, oh, daqui pra frente nunca mais. Mas os últimos anos do Atlético não ficaram no 0-0, foram especiais para o Wilson Sideral. E ele sabe que a sede por conquistas não pode parar. 2015, bora Galo, não pode parar, não, não. E quero te ver sorrir. Eu disse, não pode parar, não para, não, não. E quero te ver sorrir. Grande Wilson Sideral, fã do Jimi Hendrix, gosta de boa música, gosta do nosso cinegrafista também. E tudo que nós falamos a respeito do Henrique Portugal, acho que dá para aplicar ao Wilson Sideral. Grande torcedor, apaixonado por futebol, mas não somente. Um cara que acompanha, um cara que entende, também tem livro. Esteve aqui na Band, no nosso programa, pelo menos uma vez ali no estúdio com a gente, quando a gente ainda estava naquele antigo estúdio, falando muito bem de futebol, entendendo o time, dando opinião consistente. Então é um cara que acompanha o Galo sempre. E agora vamos falar do 2014 alvinegro, 2014 do time da massa, Júnior Brasil. Como é que foi? Começou de um jeito não tão bom assim, até em função de um dos poucos erros dessa gestão do Alexandre Calil. Todos nós consideramos o maior presidente da história do Galo, mas começou esse ano, na verdade, no final do ano passado, lá no Marrocos, já com aquela notícia que desagradou a massa, a contratação do Paulo Tuori. Então o início não foi lá essas coisas, mas fala do ano como um todo, a palavra é sua, JB. Obrigado, grande abraço aí pro Sideral, pro Jota, uma banda sensacional também, eles que honram o clube da esquina. Falando do Atlético, eu acho que, na verdade, não é que começou bem, não. Terminou no ano anterior mal, com o Mundial, com a saída do Cuca, como foi a maneira do desligamento do Cuca. Isso acabou comprometendo o Atlético. E aí, o erro, naquele ano, contratação de Paulo Tuori. Não era o cara certo, não era a pessoa ideal, um treinador que já estava muito desatualizado, não tinha um grande trabalho com resultado há muitos anos. O último tinha sido em 2005 com o São Paulo. E ele veio, um cara baita caráter, gente boa, nota 10, mas veio sem conseguir fazer nada de concreto pelo Atlético. Muito confuso, tentou algumas coisas, apoiado, respaldado por membros da comissão técnica. E aquilo que o presidente Calil falou, o cara é bacana, é legal, mas não conseguiu. E aí foi um erro. E chegou um Levi, desatualizado não de parte tática, mas desatualizado do que rolava no futebol brasileiro, desatualizado com relação ao elenco, a forma como o Atlético jogava. E ele precisou de um tempo até razoável para conhecer o time, entender seus jogadores, ver como estava o futebol brasileiro, porque ele ficou quase 7 anos no Japão. E aí, quando ele entende isso, já falei aqui, o divisor de águas, o clássico contra o Cruzeiro e o Atlético apenas com um volante. A partir dali, ele passou a dar todo apoio para os meninos ganhando mais confiança, sendo melhor aproveitados. E aí o Atlético chegou nessa conquista épica, fantástica da Copa do Brasil, como foi eliminando o Corinthians, Flamengo, em vitórias marcantes, sensacionais, históricas. 2 anos do Atlético, a exemplo do Cruzeiro, inesquecíveis. Libertadores, Copa do Brasil, sensacional. E só para dizer que o Atlético começa bem, trazendo um Lucas Prato, ou seja, está pensando alto. E também com a manutenção do treinador, já sai na frente nesse aspecto, e a manutenção de boa parte do elenco. Agora, Edmara, a mesma pergunta para você, só que com uma pequena diferença. Alguma coisa deu errado, alguma coisa poderia ter sido melhor, até pensando no ano que vem? Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, viu, Felipe? Que eu vou encaixá-la com uma outra, você vai ver. Mas fala aí, do que deu certo, o que deu errado, o que poderia ter sido um pouco melhor, até já pensando no ano que vem, aprender com os erros é sempre importante. Um beijo para o Sideral, grande companheiro, ele é tão presente na nossa vida, nas redes sociais, tudo a gente conversa sempre, sabe o movimento dele, sabe como que ele está. Você paga para ir no show dele? Do Sideral? Não, já fui convidado, estou devendo para ele também. Grande amigo, olha só.
Eu acho que teve um momento do Atlético que deu errado, que foi o Campeonato Brasileiro, que poderia ter sido diferente. Por que a gente diz isso? O Levi chegou a responder várias vezes essa pergunta nos últimos tempos, nos últimos meses, né, do Atlético em 2014. Por quê? Se ele tivesse chegado antes. Né? E a gente sabe, os donos da bola trouxe a entrevista do Levi no início do ano, antes da contratação do Paulo Autuori. A gente conversou. Não, aqui nos donos da bola, seu Cadu Doné. Não localizou o Levi, nem o pessoal do Atlético sabia que ele estava em Curitiba. Ela trouxe em primeira mão, foi uma entrevista fantástica e a gente ficou até na expectativa, eu lembro, pela fala dele, de que ele poderia ser o treinador, porque o Autuori não tinha sido anunciado naquela época. Aí a gente perguntou, ele disse, estou à disposição, ou seja, naquele momento havia isso. Sei também que o Atlético, na mesma época, fez os contatos com o Tite, então não estou dizendo que foi a única opção, tinha sido o Paulo Autuori, aquela história toda. É aquela história da opção errada, e ainda bem que eles conseguiram corrigir. E é muito difícil corrigir isso, gente. No início de trabalho, quando você tem as contratações, o acerto de time, a forma de jogar, e a gente via cada jogo que passava que não estava dando certo com o Paulo Autuori, e não dava certo nada, era o esquema tático, era a ligação com os jogadores, a ligação com a torcida, não tinha nada certo ali. Então, o momento em que você assume que não deu certo, que você traz o Levi comanda no último jogo, que é o jogo da eliminação da Libertadores, tem inicialmente os atritos com o Tardelli, tem inicialmente os atritos com o Ronaldinho, que o Ronaldinho diz, eu não quero ficar, e o Levi diz, eu não quero ele. Quer dizer, aí você vê como que essa diretoria também foi compacta e consciente do que ela precisava fazer. Naquele momento, o apoio tinha que ser ao treinador. Acho que essa foi a reviravolta toda do Atlético. Quando o Levi viu que aquele era o apoio, que aquela era a situação, que os jogadores estavam com ele, solucionou o problema com o Tardelli, aí o Atlético começou a se acertar. E olha que foi muito complicado, porque teve a questão da indisciplina de jogadores, teve o fato dele tentar fazer com quem tinha ficado, se unisse um pouco mais àquele grupo que ele tinha que dava certo, porque ele teve que conquistar um grupo inteiro. Você lembra quando ele cobrou e virou, tá todo mundo um pouco meio de cabeça em pé? Ficou todo mundo assim. Comprometimento, ser presidente de jogadores. E ele buscou aquilo que o Atlético mostrou o tempo inteiro, pegada, mordendo, objetivo, gana. Mas ele teve que conquistar um grupo. E até, taticamente, o Levi Coupe trouxe uma filosofia que combina muito mais com o elenco atual do Atlético. O Paulo Autuori veio com a proposta de montar um time de posse de bola, sair daquele jogo de transição, jogo de contragolpe, velocidade, intensidade, sufocar o adversário, que era a filosofia do Cuca, e colocar alguma versão, adaptar uma espécie de tic-tac no Atlético. Toque de bola mais calmo, mais cadenciado. Para começar, naquele momento o Atlético tinha volantes que não combinavam com esse tipo de jogo. Não tinha nada a ver. Pierre e Leandro Donizete. Porque mesmo o Leandro Donizete, com qualidade para sair do jogo, é um cara que acelera um pouco mais também. E o Pierre, convenhamos, é limitado tecnicamente. Então, aí já foi um baque, já foi um problema. Agora, teve uma coisa muito interessante que você falou. Tem algo que eu considero uma das principais virtudes do Alexandre Calil: dar tempo ao treinador. Ele não é precipitado no momento da demissão. Foi assim com o Cuca e deu certo. O Cuca perdeu os 6 primeiros jogos com o Galo, depois continuou, teve um voto de confiança e foi campeão da Libertadores. Só que nesse caso do Paulo Autuori, como era um treinador que claramente não fazia o estilo do clube, e o Calil manteve essa história de não demitir tão rapidamente, até dificultou, digamos assim, atrasou um pouco uma coisa que muita gente já queria. Poderia ter sido diferente. Então, no resultado final. É uma coisa que, às vezes, as nossas virtudes, Dimara, às vezes atrapalham indiretamente. É raro, é pontual, continua achando uma virtude não demitir o treinador. Mas como tinha sido um erro, Paulo Autuori, e ele manteve essa filosofia, demorou um pouquinho, quase que o ano vai por água abaixo. A gente erra até nas virtudes, e vou dizer mais, Cadu, a gente demorou para entender o que o Levi estava querendo também. Não é só nós, não, os jogadores também, porque eles também confessaram isso. Porque inicialmente o Levi falava... precisava entender. Exato, e o Levi inicialmente falava muito... que o Júnior falou, né, do elenco, conhecer o elenco. No setor defensivo, porque ele começou fazendo com que o acerto defensivo do Atlético fosse maior. Todo mundo falou assim, peraí, né, esse time é um time de jogar para frente. Mas houve um acerto defensivo, aí houve um acerto ofensivo, e mais, o Levi perdeu os jogadores o tempo inteiro. Ele não conseguia repetir o time. Aí ele veio o tempo todo, e não era qualquer jogador, não. Os principais jogadores, ele teve problema. Então, ele foi administrando isso e, mais do que isso, confiando nos meninos da base. E aí, vou te dizer uma coisa. Um treinador que recupera a confiança de um grupo principal, a confiança de um grupo que tinha passado por tudo que aquele grupo passou,
passou. Com a saída do Ronaldo, todo mundo falou, acabou o Atlético. Né? Traz o Tardelli novamente para ser o grande centro dessa equipe. E ainda consegue trazer com ele os jogadores da base. É um treinador que merece todos os elogios. Não é só o trabalho dele em campo, mas é o trabalho que ele fez nos bastidores, que teve um reflexo direto no que aconteceu com o Atlético. O Atlético não chegou, claro, não chegou impunemente numa final de Copa do Brasil, numa competição que o Atlético nunca tinha chegado. Deu confiança pro Gemerson, Nalindo, que você falou a respeito da defesa. Olha, gente, vamos apimentar esse negócio aqui. Vamos. O Felipe tá o tempo todo buzinando aqui no meu ouvido, falando para abordar a questão do Anelka, que foi, digamos assim, um momento estranho. Mas aí não é um erro, né? Do ano do Atlético. O mico do ano, Felipe. Só que eu queria esperar pelo seguinte, a gente já viu alguns companheiros em âmbito nacional fazendo retrospectivas como nós estamos fazendo hoje. E eu sempre vi citados entre os micos do ano essa história do Anelka no Galo e a história do quarta-feira tem mais do Ricardo Goulart no Cruzeiro. Cada torcida defende um lado e mesmo os jornalistas de outras praças colocando esses dois como candidatos a mico do ano, entre outros. É claro que o 7-1 é o concurso, 7-1 é fato do ano, mico do ano, acontecimento do século, é tudo junto, né? Foi uma hecatombe, foi uma coisa muito diferente, foi verdadeiramente uma vergonha, é além de mico. Mas no âmbito estadual, falando de dois episódios que foram citados nacionalmente, qual que foi pior? Qual que foi o mico do ano? Essa história do Anelka no Galo ou a história do Ricardo Goulart, digamos assim, com excesso de confiança para depois não jogar absolutamente nada e ver o Galo sendo campeão? Eu acho que são duas situações diferentes, né? No caso do Ricardo Goulart é uma questão de rivalidade, de time, né? De torcida, do momento que está chegando, e aí aparece dessa forma. No caso do Anelka, eu acho que é um pouco mais sério, porque no caso do Anelka é aquele alerta que se faz quando você está negociando. É o empresário certo mesmo? Quem é que está falando? Porque quem falou e conversou o tempo inteiro era o irmão dele, né? Que apresentou documentação, que era o cara que estava negociando por ele, ou seja, é muito mais sério, né? Você constrangiu uma torcida, uma diretoria, uma história, você negociou e teve documentos de uma coisa que não existia. Mas você não então acha é que muito mais sério, né? Só para pegar o gancho, porque eu concordo plenamente, mas você não acha que justamente essa falta de compromisso e de profissionalismo do Anelka não tira o elemento mico da história? Isso aí, não tira a culpa do Atlético na história? Porque, para mim, foi mais uma desonestidade, uma criancice do jogador do que um grande erro do Atlético. Você pode até ponderar ali, nossa, dava para esperar um pouquinho, mas o principal ali foi tão amadora a postura do jogador que eu acho que tira um pouco o elemento mico. E até para o pessoal não cornetar, também acho que não tem essa história que o Ricardo Goulart foi mico, não. O cara falou ali normal, brincando, coisa de quarta-feira, nada demais. Podem até ficar falando isso todas as quarta-feiras do planeta, isso faz parte da rivalidade, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que no caso do Anelka preocupa mais porque é uma coisa muito mais séria, não foi um erro que o Atlético cometeu, o cara não veio a campo, não entrou para jogar, não foi, né? Não é nada disso. É uma coisa que aconteceu nos bastidores e que da forma como aconteceu, vou te dizer uma coisa, podia acontecer com qualquer time. Você está contratando o Anelka, você apresenta aquele tipo de documentação, você tem aquilo, você conversa com os representantes dele, você não está contratando o Anelka? Se o cara é um maluco, se quem trabalha com ele é doido, né? E a documentação não é fama, verdadeira, né? já tinha fama, né? Que era a história vota aí, Gino Brasil, vota no mico do seu voto. Não, a Edmara falou a verdade, qualquer um podia embarcar nessa, porque o cara se apresentou como procurador dele, mas sabe-se lá se naquele momento ele ainda era efetivamente, se não houve um rompimento na situação. Não era, então né? A gente tem que olhar também o outro lado. Houve uma precipitou o Atlético quando anunciou? Sim. Precipitou, não há dúvida. Claro. Mas também eu vi o presidente Calil falando, o cara chega, apresenta, vem uma outra pessoa, um terceiro falando, ele é o representante do Anelka, é o irmão dele. Está aqui os documentos de outras negociações que eu já vi. Só que houve um rompimento, sei lá, a gente não sabe qual foi da história, uma briga, alguma coisa, surtou o Anelka, mas você disse bem também, o histórico do Anelka não credencia a você ter a tranquilidade de acertarmos com o Anelka. Agora, vou defender, para mim, pior do que falar quarta-feira, porque você está ali no calor do jogo, ali naquela adrenalina, naftalina lá em cima, você acaba falando mesmo, a quarta tem mais e tal. O pior naftalina não foi isso. É primo dos dois pulmões, viu? Também, os dois pulmões, é verdade. É que nem Donizete uma vez falou, não consigo correr e pensar. Aquele Donizete Pantera antigo. Também era isso. Não, né? Aí o que acontece numa situação dessa? Para mim, o mico não foi ele ter falado isso, não. Eu acho que natural, não. Quarta tem mais, estamos aí. É mais uma possibilidade. É chegar no jogo, chegar na quarta-feira.
Os caras ficarem andando em campo, os caras não terem pegada, não terem vontade, não terem tesão, o que ele falou, não reafirmaram o que foi falado. Cara, tipo assim, ó, e o Atlético lá, mordendo, pegando. Então, o mico não é a fala, não. A fala é natural, compreensível. O mico é como jogou o Cruzeiro na segunda partida. Ali foi o mico. E o Ricardo Goulart, especificamente, não só não se apresentando bem tecnicamente, como não mostrando uma postura condizente com aquela que a fala daria a entender. Quando o cara fala isso, você pensa que o sujeito está ali na pilha, que vai entrar com tudo, e não foi bem o que aconteceu. Para ficar claro, o Atlético é mico também, viu? Não, e na verdade, assim, claro, e para deixar claro ao quadrado, a gente pegou, a gente ouviu as duas torcidas, pegou o que cada um fala e pegou também o que entrou na lista da imprensa nacional para ser votado aqui. A gente não tirou isso da nossa cabeça, pegou até a pauta em âmbito nacional. Agora, para mim, sinceramente, os micos do ano foram todos relacionados à seleção brasileira. Achei que aquela entrevista do Gilmar sendo apresentado, aquilo para mim é um mico total. Falar que se fosse o boné do Bernard, não fosse o Neymar. O 7-1 eu acho que é uma coisa que transcende o mico, mas o próprio Dunga depois... É um micaço, um gorila, um zoológico inteiro. Aqueles em extinção, gigantesco, Godzilla. Thiago Silva chorando, estamos falando aqui. O Oscar chorando também, né, Felipe? Foi um chororô danado, acho que eles estão chorando até agora. É um mico que para mim é inconcebível de embrulhar o estômago de uma instituição. Quando a gente fala instituição, é como um todo, o vôlei brasileiro. Mas aí você boa lembrança, mas aí também é mais acima do mico. Isso, acima do mico, mas para mim é algo muito sério, porque já é uma reincidência. E aí você vê o Ari Graça envolvido em denúncias de corrupção, valores 30 milhões, e você vê num vôlei, que é o segundo esporte do brasileiro, das pessoas de caráter esclarecida, lúcidas, pessoas assim, bem diferente até dos jogadores em algum momento, pelo conhecimento, pela formação, sem desmerecer um ou outro, mas são pessoas que vêm de uma condição melhor e sempre com muita lucidez. Então a gente, no futebol já estamos acostumados a ver isso. Aí quando você olha para o vôlei e pelo que representa o nosso vôlei, tão vitorioso como o futebol, aí vê esse tipo de problema de corrupção. Olha, é fim de carreira e por isso que esses caras protestam, têm protestado e cobrado. É vergonhoso o que aconteceu com o vôlei. Falou bem, falou bonito, e a minha mensagem de Natal é essa aqui. Você pode pegar do Gino Brasil e colocar, porque foi sim um dos principais fatos do futebol, do esporte brasileiro. Foi uma vergonha o que aconteceu no vôlei. E o que você disse, às vezes, do pessoal do vôlei ter um nível intelectual melhor, digamos assim, sem preconceito nem nada, mas uma questão sociológica ali, de onde normalmente levam o estudo, né? Às vezes estudam um pouco mais, não é exatamente demérito do jogador de futebol, questão de oportunidade também. Talvez tenha ficado claro. A origem mais simples, e o cara do vôlei é aquele cara que às vezes vem de uma condição melhor, é um atleta faz esporte em um clube particular, às vezes, que demanda o pagamento de uma mensalidade clara. Mas aqui, Brasil, eu acho que fica claro essa postura diferente dos atletas do vôlei quando eles protestam de forma tão veemente contra a corrupção, igual aconteceu no futebol. A gente vê o pessoal normalmente mais calado. O Alex também, Paulo André. Paulo André, que vai passar por uma reformulação agora. E a CBF parece que finalmente está cedendo e escutando um pouquinho. Até a questão do fair play financeiro. Então isso é muito bom. A gente precisa desse tipo de mudança. Eu queria saber só como é que eles vão fiscalizar, né? Adequação do calendário com a Europa, uma série de coisas que a gente precisa, a data FIFA em jogo da seleção brasileira, muita coisa ainda precisa mudar. Então vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a melhor parte do programa, as provocações entre as torcidas. O atleticano falando do seu próprio ano, o cruzeirense analisando a temporada, e eu vou lembrar também aqui de um mico que não deu tempo de falar, tudo depois do intervalo, 2 minutinhos.